Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. A notícia que eu vou trazer para vocês hoje é sobre mais uma notícia envolvendo Mauro Cid, depois do que aconteceu aí, de ter sido a revista Veja ter divulgado umas conversas de Mauro Cid sobre onde ele falava, fazia declarações. Hoje pela manhã, o STF solicitou a prisão dele. Na sequência, logo após, é, revogou a prisão de Mauro Cid. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Segundo reportagem da revista Veja, o tenente-coronel Mauro Cid, ele não perdeu a patente, professor Suor? Não. Não? Então, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, mentiu durante seu interrogatório ao MSTF. Ao MSTF não, a primeira turma, né? A boy band, né? Careca, peruca, rocambole do inferno, Bento Carneiro e ministro Reborn. Na última segunda-feira, não é nem inquérito mais, Alemão. Agora já é ação penal do golpe. Né? Mensagens reveladas pela Veja mostram que Cid teria... Eu falo Cid, eu lembro do Cid Guerreiro. Quem é velho que lembra que ele ia na Xuxa com uma guitarrinha de... Os cabelinhos enroladinhos. Assim. Uma guitarrinha de papelão, cantarilarier. Bom, o Cid teria violado as determinações do ministro Alexandre de Moraes ao usar redes sociais durante o período de medidas restritivas de sua delação premiada. Em seu depoimento, Mauro Cid negou o uso de redes sociais no período, mas prints de conversas mostram que ele teria utilizado o perfil @GabrielaR702 para discutir bastidores do inquérito e apresentar versões diferentes daquelas fornecidas oficialmente à Polícia Federal. A reportagem não diz quem são as pessoas que conversaram com Cid. Na audiência desta semana, quando questionado pelo advogado de Bolsonaro, Dr. Celso Vilardi, se Cid usou um perfil no Instagram que não estava em seu nome, Cid respondeu que não. Acompanhe este momento. A minha próxima pergunta, o meu próximo tema é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Pessoas ligadas à investigação, o senhor que ele diz quer aqui, dizer investigados. Investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Os diálogos teriam acontecido entre janeiro e março de 2024, alguns meses depois do acordo de delação. Na conversa, Cid relatou pressões, criticou investigadores e disse que Moraes já tinha uma sentença definida. Ele também mostrava
descrente em relação à possibilidade de qualquer absolvição. Em uma das mensagens, Cid diz o seguinte, aspas, várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu pedia para trocar, fecho aspas. Outro trecho, aspas, toda hora queriam jogar para o lado do golpe, fecho aspas. E Cid disse também o seguinte, aspas novamente, eu fui bem claro lá, o presidente Bolsonaro não iria dar golpe algum, fecho aspas. Cid diz nas mensagens que Alexandre de Moraes já deve ter pronta a ordem de prisão contra Bolsonaro e que Moraes não precisa de provas, só de narrativas. Nessa mesma conversa, Mauro Cid confirma que Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos, motivo que o levou à prisão e que ainda restringe a sua liberdade até o momento atual. Já em outra mensagem, Cid diz que a vitória de Trump nos Estados Unidos pode interferir no caso, já que o Brasil poderia sofrer sanções dos norte-americanos. Cid também fala que Moraes faz jogo sujo e que ele, Bolsonaro, Augusto Heleno e Braga Neto vão pegar pena máxima e que os outros réus devem pegar penas mais baixas. A defesa de Mauro Cid, que é conduzida pelo Dr. César Roberto Bittencourt, se manifestou e, em nota enviada à imprensa, disse que as capturas de tela divulgadas pela Veja são montagens. Uma das provas seria que as imagens não mostram a data e o horário das conversas. Além disso, os advogados que trabalham em conjunto com César Roberto Bittencourt, que chefia a defesa de Cid, argumentam que ele, Cid, não escreve da forma que aparece nas mensagens. Vale destacar que o descumprimento das regras que proíbem mentiras, omissões ou versões contraditórias pode resultar na anulação do acordo de colaboração de Cid. O conteúdo dessas mensagens, em primeiro lugar, ela nada difere daquele áudio que foi vazado pela própria imprensa do Cid, em que ele dizia que ele chegava na Polícia Federal, mas o roteiro já estava pronto. Ele tinha que confirmar a narrativa pronta. Depois desse áudio, ele foi levado para o Alexandre de Moraes, e nós vimos os vídeos recentemente. Alexandre de Moraes ameaça de prisão sua esposa, seu pai e a sua filha mais velha. Alexandre de Moraes se saiu com uma resposta ilegal que só analfabeto consegue admitir, que é, não, nesse caso o juiz tem o direito de retificar informações. Não tem, porque a lei que prevê a colaboração premiada diz que o juiz só pode ouvir o colaborador no momento da audiência de admissibilidade da colaboração, que é aquele momento que o juiz olha, fala, olha, está tudo de acordo, podemos seguir adiante. Depois que o colaborador fala, ele já não pode dizer mais nada. Então esta audiência do Moraes é ilegal. Ele coagiu Mauro Cid, ameaçando de prisão mulher, pai e filha mais velha. Ah, mas não ameacei de prisão. Um dos termos do acordo de colaboração do Cid era deixar de investigar pai, mãe e filha mais velha. Só que isso também é proibido pela lei, já que a lei que prevê a colaboração premiada proíbe que qualquer benefício se estenda além da pessoa do colaborador. E é claro, se você inclui a família, isso é um instrumento claro, só um energúmeno não enxerga, de possível coação. Tem mais. As perguntas do professor Celso Vilardi, advogado do Jair Bolsonaro, foram bastante certeiras. Há uma porque não bastasse a contradição, a inverdade e tudo aquilo que nós vimos ao longo dos meses e do último ano, enquanto o Cid falava uma coisa, depois dizia outra, César Roberto Bittencourt falava uma coisa para a imprensa, depois se desdizia mais 10 vezes sobre o mesmo assunto. Independentemente desta, vamos dizer assim, desta merda mexida, porque merda quanto mais se mexe, mais fede, a lei, ora a lei,
da colaboração premiada diz que se você falar com a imprensa, se você vazar com alguém qualquer elemento da delação, ela é nula, não tem conversa, acabou. Então as perguntas foram nesse sentido. E eu conversei de manhã com muitos advogados, inclusive conversei com o pessoal da revista Veja. Segundo eles, Douglas, eles ainda não soltaram todo o material e que a acusação da defesa de Cid de que se trata de uma montagem não passa de mais uma mentira criada pela sua defesa. Absurdo, Pavinato. Começando que é incrível como no Brasil a imprensa ele sempre tem mais materiais das investigações que está rolando do que as pessoas que estão parte no processo. Isso é um absurdo total. Segundo, que Mauro Cid não deveria perder as suas redes sociais. Se você for levar em consideração o que aconteceu no Brasil em tempo recente, né, nos últimos anos, enquanto o Lula esteve preso, nossa, falar isso em tempo recente é incrível, né? O cara estava preso ontem e hoje já é presidente da República. Enquanto o Lula esteve preso, ele não teve censura nas suas redes sociais. Ele manteve o seu Facebook, na época você não tinha aquela força no Instagram, mas ele tinha esse poder ainda de ter rede social. Tá entendendo? Então, assim, o que está acontecendo no Brasil é um absurdo sem tamanho. E outra, quando a gente fala sobre a questão de Mauro Cid entrou em contato com a imprensa através desse perfil do Instagram. Peraí, vamos analisar o tipo de processo que a gente está passando. Esse mesmo processo em que pouco tempo atrás, eu até puxei aqui, olha, em agosto de 2024, saiu uma matéria na CNN dizendo: diálogos apontam que Moraes escolhia alvos de investigação e pedia ajustes em relatórios. Esse processo aqui, em que ele estava fazendo tudo isso apenas para pegar Eduardo Bolsonaro. Então, eles querem que eu acredite que Mauro Cid estava trocando mensagens com uma jornalista, com um sei mais quem, ou com um perfil na rede social, sem apresentar absolutamente nada, cuja única prova que eles apresentaram seria a coincidência entre aquilo que Mauro Cid falou durante o seu depoimento de delação premiada com aquilo que estava escrito no perfil do Instagram. Mas o Pavinato acabou de dizer, isso já tinha sido falado durante áudios vazados anteriormente. E a voz era dele. Tá entendendo? Então, assim, tudo isso daqui está sendo construído de forma que, eles querem pegar mais uma vez o Mauro Cid. Mauro Cid, nessa história, ele é um pobre coitado. O cara é um pobre coitado. Ele está sendo feito de uma das maiores vítimas do sistema. Está sendo esganado pelo sistema para poder delatar uma coisa que aparentemente o sistema quer que ele delate, não que seja a verdade. Por exemplo, por que não houve a quebra do IP? Alguém apresentou, foi apontado em algum canto para saber se aquela mensagem de fato saiu de Mauro Cid. E outra, mesmo sendo de Mauro Cid, nós já temos outra coisa aqui, que essa delação precisa ser imediatamente anulada, porque ela mostra, por A mais B, que Jair Bolsonaro é inocente. E pela jurisprudência recente do STF, essa delação ela não passa de tortura. Né, gente? Tem que lembrar isso, que não há. A gente está procurando, né, pelo no ovo, mas, na verdade, o ovo é o ovo. Essa delação é tortura, né, Ana Paula? Essas mensagens, elas corroboram aquele áudio que já tinha sido vazado e que demonstram que não houve nessa delação um aspecto que é inerente e importantíssimo para que ela seja válida, que é a voluntariedade. Então, ele não fez a delação de forma voluntária. Isso está claro tanto nessas mensagens vazadas pela Veja, quanto naquele áudio anterior. E, portanto, ela não tem validade. O que pode vir a gerar uma divergência, quem sabe, na primeira turma, em relação a essa questão da delação premiada. E eu queria mencionar... Divergência na primeira turma? Que divergência? Tá, todo mundo da primeira turma mas já assumiu que ela é lícita. Careca, peruca, rocambole do inferno, Bento Carneiro e o Fux falou que o Fux já tinha mencionado, quando aceitaram a denúncia, que 9 delações foi a frase dele. Era a mesma coisa de nenhuma. E, então, assim, a gente vê uma fragilidade. Agora, muita coisa aconteceu de ontem para hoje, teve mandaram prendê-lo novamente, etc. Então, tem muita coisa que a gente não tem conhecimento. Agora, eu queria mencionar que eu... Mas sabe o que é? Está errado, porque a gente devia ter conhecimento. A ação penal é pública. Pois é. Não, o conhecimento que eu falo é assim, ele continua sendo torturado. Porque, veja bem, o depoimento dele...
nessa semana, não foi assim um depoimento muito enfático em relação de ter um golpe. Eu achei bastante fragilizado, ele estava titubeando, A caindo em hora que ele contradição. saiu meio da linha, o Alexandre de Moraes fez... Então agora ameaçaram prender novamente, entende? Então, só que eu queria trazer essa informação que eu vi na Ouro Verde, na parte da manhã. A família dele não está mais no Brasil. Está em Los Angeles, o pai, a esposa e as filhas. Não sei Pronto. se Agora acabaram de acabar com a paz deles. Como assim? Ué, Você tem noção? se ninguém sabia até agora vão caçá-los com os seus Foi cães dada essa farejadores. notícia na parte da manhã. Então, eles não estão mais no Brasil. E só para ressaltar, a filha dele, que está sendo também ameaçada, né, de ser processada, etc., tem apenas 18 anos. Então, é realmente uma situação de tortura psicológica que nós estamos passando, que ele está passando e que a gente está assistindo no Brasil. E todos nós impotentes em relação ao grande ditador, o senhor Alexandre de Moraes. E aí, professor Arthur, querem dizer algo Quero sobre a apenas matéria da Veja? complementar, Pavinato. Bom, eu concordo com o que disse o ministro Luiz Fux. 9 delações e nada é a mesma coisa. Eu, desde o primeiro momento, disse que não acredito em nada que o Mauro Cid fala. Porque alguém que muda de versão toda hora, eu vou acreditar em qual versão? Né? E ainda que ele tenha sido coagido, sido obrigado a falar a narrativa que o ministro Alexandre de Moraes queria, caberia a ele manter uma única versão. Se ele ficar mudando toda hora, para mim a credibilidade é zero. Agora, não sei se ele usou essa rede social, @GabrielaR702, mas se usou de uma burrice, porque usou com o nome da esposa. Poderia ter criado qualquer perfil fake para usar, ele foi usar o da esposa. Não pode ser verdade isso. Ou não, ou também não foi, ou talvez tenha sido uma tática a ser descoberta mesmo. Porque já que não... Ele está ultrapassando todas as barreiras do ridículo. É nulo porque o STF diz que não pode prender ninguém para delatar e soltar depois que delatar. Aconteceu isso com ele, argumentou-se isso, não aconteceu nada. Vazou-se aquela mensagem. Ao invés do presidente do STF abrir uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, não, a coisa continuou. Então talvez isso tenha sido também um elemento trazido para se somar ao conjunto de nulidades. Que esta é uma forma de anular uma delação. Sim, sim. Mas nós nunca saberemos. Saberemos, professor? Pavinato, a situação é como poucas vezes a gente viu tanta inconsistência em todos os aspectos. No caso do Mauro Cid, como todos falaram aqui, é nula. Não tem... A delação premiada dele é nula na sua essência, na sua execução e nas suas consequências. Ou seja, nada dali pode ser retirado. A minha primeira preocupação é, se o que a Ana trouxe aqui é real, que a família dele já está fora, então nós vamos esperar um grande nível de tortura contra o tenente-coronel Cid. Ele vai ser submetido a todos os tipos de tortura. De repente, talvez você receber uma voz de prisão e depois, ou melhor, ser expedido um mandado de prisão e depois ser revogado automaticamente, ou demonstra uma inconstância emocional de Sua Excelência, o atual grande ministro do Brasil, que é o Alexandre de Moraes, ou então é apenas um recado para dizer, olha como é que eu vou ficar trabalhando com você, se prepare, porque ou você escolhe estar do lado da traição, porque tem um dado, que o Mauro Cid, se porventura ele exerceu uma traição, é uma regra da vida. Deseja-se a traição, despreza-se o traidor. E ele vai ser desprezado em todos os pontos. A única coisa que o salva é saber que a tortura estava atingindo a família dele. Essa é uma das razões pelas quais eu sempre disse, não é adequado colocar militares no ambiente político. Porque a guerra, por mais sofrimento que ela tenha, ela pelo menos carrega elementos de honra. Na política, a honra parece que é jogada de lado em todas as instâncias. E é exatamente nesse ponto que eles batem nos militares. Os militares estão sendo desonrados em todas as suas ações. Tudo está sendo desonrado. Ao ponto de o ministro ter falado para o Braga Neto, não esqueça, fui eu que mandei você ficar preso. Quase disse, calha a boca, coloque no seu lugar seu insignificante militar. Quase ele falou isso. Então, voltando para o Cid, a gente vê que ele fez a delação e ele utilizou uma conta. Eu prefiro acreditar, sabendo que o Mauro Cid teve um treinamento adequado, de que ele fez isso propositadamente, porque na realidade é bem provável que ele esteja dizendo, e aí ele será um dos grandes nomes do país, se ele disse, eu fui para o martírio.
porque ele está sendo exposto, está sendo ridicularizado, está sendo ofendido, está sendo humilhado, está sendo torturado. Mas talvez, se ele fez isso exatamente para ser pego, é para dizer mais um elemento para mostrar que isso aqui não tem validade nenhuma, é nulo na sua essência. Porque eu, inclusive, menti. E o ministro Alexandre de Moraes, se não me prender por eu ter mentido, logo, ele está errado e está mancomunado com algum sistema. Ele pode estar fazendo isso. Eu prefiro acreditar que seja essa a razão, para dar voz ao Mauro Cid. Agora, veja, tem um determinado momento, eu não vou dizer porquê, em que quando ele fala, ele faz um movimento que é típico daqueles que estão querendo falar a verdade, estão falando a verdade, mas estão envergonhados. Por isso, fala a verdade pela metade. Tá? É um traço típico de comportamento. E ali não tem como esconder. Por mais que você tenha determinados treinamentos, sob tortura chega um determinado momento que você cede. E ali ele demonstrou isso. Ele demonstrou que ele estava falando a verdade, mas estava com vergonha. Ou seja, a verdade estava pela metade, meia verdade não existe. Ele estava tentando arranjar uma forma de gritar: estou sendo torturado, estou no meu limite. Praticamente Por pode que o ser isso. SBT não empresta? Resumindo, após a Veja divulgar esses prints aí de um perfil com o nome de Gabriela, onde a Veja divulgou, informando que seria o Mauro Cid que teria trocado essas mensagens, hoje pela manhã o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão preventiva de Cid, mas ele revogou essa prisão, o mandado de prisão, logo depois. A polícia, inclusive, já estava encaminhando para o batalhão do Exército quando a ordem de prisão ela foi revogada. A PF ela cumpriu os mandados na residência do Cid, buscou evidências sobre notícia de tentativa de fuga dele, usando uma cidadania portuguesa. Inclusive o ex-ministro do governo Bolsonaro, ele foi preso por conta, o ex-ministro Gilson Machado, ele foi preso por ele estaria ajudando Mauro Cid, por suspeita dele estar ajudando Mauro Cid a sair do Brasil. Resumindo, Mauro Cid, ele nunca quis bater de frente, então agora ele está sofrendo as consequências, né? Porque ele já mudou a versão, já tem 9 versões, o próprio Fux já deu sinais que 9 depoimentos diferentes é como se fosse nada. Então ele já mudou a versão, agora surge essas mensagens nesse perfil envolvendo o nome de Mauro Cid, então a situação dele acaba que complica, né? Ele está sem saída. E será por que Alexandre de Moraes revogou a prisão dele? Por que será que Alexandre de Moraes revogou a prisão dele? Será se ele tá com o rabo preso e por isso ele revogou a prisão de Mauro Cid? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal.